Eu quero falar esta noite sobre algumas marcas do ministério ou da vida de Gideão. Diga para alguém: marcas do ministério de Gideão. Fala com mais autoridade. Diga: marcas do ministério de Gideão. Primeira marca: Gideão recebeu de Deus um chamado. Pastor, por quê? Porque ministério não é opção. Ministério é chamado. Pastor, por quê? Porque Deus encontra Gideão malhando trigo no lagar. Porque Gideão decidiu vir pela contramão da realidade em que Israel se encontrava. Um período de extrema apostasia. Uma dubiedade tomou conta da adoração do povo. Israel está perdendo a sua identidade. Não sabe mais se adora a Deus ou se adora a demônios. E se tem uma coisa que Deus não divide, é a sua glória com ninguém. Enquanto Israel está fundada em uma crise que durou durante longos 7 anos, sendo subjugados pelos midianitas. Não só pelos midianitas, como também os amalequitas e outros filhos do Oriente que se levantaram contra Israel. Alguns tomaram medidas extremas, subiram para os montes, se esconderam em cavernas, cavaram covas. Porém Gideão vem pela contramão. Pastor, por quê? Porque trigo se malha no lagar, ou melhor, trigo se malha na eira, trigo se malha nos montes. Enquanto muitos sobem para se esconder, Gideão vai para dentro da fenda da rocha. Pastor, por quê? Porque ele decidiu não se curvar, não se entregar à situação moral e espiritual que Israel estava vivenciando. E eu já abro um parêntese para dizer para alguém que me ouve: Deus encontrou em Gideão características de um vencedor, características de um campeão. E quais são estas características, pastor? Vencedor, campeão, não anda pela cabeça dos outros. Vencedor, campeão, não enxerga o que todo mundo vê. Enquanto muitos sobem para se acovardar, Gideão decide ir para dentro de um buraco, mas não se curva à idolatria, não se curva à crise que Israel estava vivenciando. E isso atraiu Deus. Fala para alguém: isso atraiu Deus. Pastor, por quê? Porque algumas atitudes que nós tomaremos depois deste dia com Deus atrairá a atenção de Deus para algo extraordinário, para algo poderoso na vida de pessoas que entraram aqui esta noite. Pastor, por quê? Porque Deus é especialista em nos encontrar aonde os homens não nos encontram. Segure na mão de um vaso, saculeja ele ou ela e diga: Deus é especialista em nos encontrar aonde os homens não nos encontram. Aonde os midianitas não acharam Gideão, Deus encontrou. Aonde a sociedade idólatra não encontrou Gideão, Deus encontrou. Aonde a tribo de Gideão, o clã que Gideão pertencia, não encontrou, Deus o encontrou. Pastor, por quê? Porque isto é bíblico. Deus é especialista em nos encontrar aonde os homens não nos encontram. Deus
Deus encontrou Noé em mediante a uma sociedade, a uma humanidade mal, perversa, imoral. Deus achou Noé. Noé era cultivador, Noé era agrícola, e Deus deu um projeto na mão de Noé que eu chamo de o projeto do livramento. Deus encontrou Abrão confeccionando ídolos, imagens e esculturas, e lhe fez promessas. Deus encontrou Jacó no val de Jaboque e mudou a sua história. Deus encontrou José quando foi esquecido dentro de uma prisão e fez ele galgar os degraus da exaltação. Deus encontrou Moisés cuidando das ovelhas de seu sogro, como já foi pregado aqui, e tirou ele de trás das ovelhas. Deus encontrou Gideão debaixo do carvalho que está em Ofra, malhando trigo no lagar. Deus encontrou Samuel pela madrugada na casa de Eli, aonde os profanos Ofni e Finéias já não entendiam mais de espiritualidade, já não respeitavam o santuário e eram profanos da obra de Deus. Deus achou Samuel. Deus encontrou Davi cuidando de ovelhas malhadas aonde ninguém o encontrou. Deus achou Elias lá em Tisbe, no meio de um deserto, para ser o maior profeta, um dos maiores profetas que Israel já conheceu. Deus encontrou Eliseu atrás da 12ª junta de boi e lhe fez profeta. Deus encontrou Amós cultivando sicômoros e cuidando de boi. Deus encontrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e deu livramento. Deus encontrou Daniel na cova do leão. O leão fechou a boca e Deus deu o livramento. Deus encontrou Pedro em cima de um barco frustrado e me fez pastor presidente da igreja. Deus encontrou Natanael debaixo da figueira e me fez apóstolo. Deus encontrou Paulo no caminho do Damasco e de perseguidor virou apóstolo da igreja. E lá vai, eu tô pregando na quadra da Grande Rio e tem gente que tá aqui que Deus achou no baile, que Deus achou no pagode, que Deus achou no tráfico de droga, que Deus achou na Cracolândia, que Deus achou. Eu vou entregar, arrepiou, hein? Alamanda Candarábia, Elamina Cova Suriande Caia. Deus te achou batendo em 5, em 3, em 2. Deus te achou virando a semana toda na cachaça. Deus te achou batendo a tabaco no centro de Macumba. Deus te achou quando o diabo ia matar você. E olha onde você está. Olha você aqui. Joel, Deus te achou atrás de uma banca vendendo livro, CD e Bíblia. Obra do Cordeiro, Deus te achou lá no tráfico de droga no Beira-Mar. Oh, David Victor, Deus te achou lá na base do Botafogo e te fez profeta. Deus me achou lá em Campos Elísio, na terra de Lodemar, e me colocou na Grande Rio para ser profeta, para ser